Bom, queria dar as boas-vindas aqui a todos vocês. Então, nosso tema hoje, a raça violeta depois dos dias de Adão. Essa aula ela está baseada no documento 78 do livro. Eu vou seguir aqui a sequência que o próprio livro traz, né, para ficar mais fácil a compreensão de vocês e o acompanhamento após a aula aí. Aqui é uma ilustração do que seria o imaginário humano, né, sobre o jardim do Éden, né, principalmente no meio religioso, a ideia de uma idade dourada, né, onde os homens perfeitos confraternizavam em absoluta paz com os seres vivos, né, do planeta, e toda essa estabilidade fora perdida com a queda de Adão e Eva, né? Mas será que existiu realmente uma época assim, reluzente, feliz na face da Terra? Afinal, como foi a vida desse casal de filhos de Deus? Será que existiu realmente uma época assim, né, reluzente, feliz aqui na face da Terra? Afinal, como foi a vida, né, desse casal, Adão e Eva? Eles realmente viviam em um paraíso na Terra? Qual foi o verdadeiro contexto e desfecho dessa história? Então, essa e mais questões intrigantes, elas são respondidas nas páginas do livro de Urântia. Hoje, a gente vai falar a respeito do que aconteceu após o casal adâmico entrar em queda, né, da sua missão, e principalmente a mudança para o segundo jardim, e o que aconteceu com o sangue adâmico, os descendentes adâmicos após tudo isso. O livro começa assim, né? Embora as mentes e a moral das raças estivessem em um nível bastante baixo na época da chegada de Adão, a sua evolução física teve continuidade, não tendo sido afetada pelas premências da rebelião de Caligástia. A contribuição de Adão para o status biológico das raças, não obstante a um fracasso parcial do empreendimento, elevou enormemente os povos de Urântia. Então, contextualizando aqui, se tiver alguém novo aí, o que aconteceu foi a queda do nosso príncipe planetário, né? Depois aí de bastante tempo de governo fiel, houve uma rebelião sistêmica e a adesão do nosso príncipe planetário aos ideais rebeldes, né? Isso colocando o nosso planeta junto com outros planetas que se rebelaram também, onde os príncipes planetários se rebelaram, em quarentena. Porém, dado o tempo correto para que houvesse uma missão adâmica, o casal de filhos materiais vieram para nosso planeta, né, do seu planeta Edentia, e começaram a sua missão. Porém, eles foram tentados e a gente sabe pelo livro que o farsante inimigo aí, Caligasta, o príncipe caído, ele logrou êxito nas suas investidas contra o casal evolucionário, que fez com que a missão adâmica ela tivesse aí um desfecho não de acordo com o que era o plano original, né? Mas mesmo assim, apesar de todo o revés que sofreu a humanidade, a evolução física ela continuou, né? E apesar de não ter usufruído tanto quanto a gente gostaria do sangue adâmico, a gente ainda teve uma evolução enorme graças aí aos esforços do casal de filhos materiais. Então, Adão e Eva também contribuíram muito com tudo o que havia de valor para o progresso social, moral e intelectual da humanidade. A civilização ela foi imensamente estimulada pela presença da sua progenie, né? Vou fazer uma aspas aqui, a gente sabe pelo livro que o ideal seria que a raça adâmica ela
permanecesse no jardim do Éden, né, no primeiro jardim, até que eles se reproduzissem e tivessem uma reserva da raça violeta, né, que era a raça de Adão e Eva. Uma raça perfeita, com um DNA perfeito. Essa raça violeta, quando tivesse atingido aí uma reserva dos filhos de Adão e Eva, o jardim seria aberto para as melhores cepas dos habitantes da Terra, para fazer assim a entrecruza entre os casais dos filhos dos homens com os filhos de Deus, e assim apurar a raça da humanidade. Há 35 mil anos, o mundo possuía pouquíssima cultura, né, de forma geral. Alguns centros de civilização existiram aqui e ali, mas a maior parte de Urântia permanecia mergulhada na selvageria. A distribuição racial e cultural era a seguinte. Aqui nesse próximo slide, a gente vai ver aqui como que era a distribuição racial e cultural, né? Havia aqui uma divisão de 9 subdivisões aqui. E o que acontece? A raça violeta, né? Ela era formada pelos adamitas e os descendentes diretos de Adamson, o primeiro filho de Adão e Eva, né? Adamson. Então, a raça violeta pura, ela é formada por essas duas linhagens, né? Os descendentes de Adão e de Adamson, né? Os descendentes de Adão se chamavam adamitas e os descendentes de Adamson, adamsonitas. O centro principal da cultura adamita estava localizado no segundo jardim, no triângulo formado pelos rios Tigre e Eufrates, né? Que seria mais ou menos, não sei se vocês conseguem visualizar aí o cursor do mouse, aqui assim, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, talvez dê para vocês verem aí. Já a gente vai mostrar aqui, ó, nesse círculo aí, ó. De fato, o berço das civilizações ocidental e indiana, né? O centro secundário da raça violeta, né, a dos adamsonitas, né, estava na parte sulina do Mar Cáspio, um pouco mais acima ali, onde está o vermelhinho, o azulzinho aqui, né, pegando mais ou menos essa parte aqui. E estava perto das montanhas de Copete, né? Eles se expandiram daí para outros lugares, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui as montanhas de Copete, né? Que eu peguei aqui da internet para mostrar para vocês algumas imagens, né? Seria mais ou menos, acho que dá para ver aí. Abrir aqui um pouquinho. As montanhas de Copete, como curiosidade, para vocês saberem como que era aqui mais ou menos a área onde eles viviam naquela época, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Aqui é o Mar Cáspio, essa partezinha aqui. As montanhas de Copete, elas ficam aqui nessa área aqui, ó, mais ou menos. Então, foi para onde eles se expandiram também. Os pré-sumérios, né, esse número 2 aí, e outros noditas, né? Bom, na Mesopotâmia estavam também presentes, perto da embocadura dos rios, os remanescentes da antiga cultura dos dias da Dalamátia, né? No caso, os noditas, que eram descendentes de Nod, né? Participava lá do corpo de assessores de Caligaste. Então, com o passar dos milênios, esse grupo tornou-se plenamente miscigenado com os adamitas, né? Ao norte, mas nunca perdeu inteiramente as suas tradições noditas. Quando eles se miscigenaram com os adamitas, eles dão origem a uma outra raça, né? Essa outra raça a gente vai ver como é que se chama um pouquinho mais à frente, mas adiantando aqui para vocês, eles dão origem aos anditas, tá? Uma raça bem pura, pode-se dizer assim, que depois dos descendentes diretos de Adão e Eva, foi a raça mais pura, né,
e que tinha maior teor do sangue adâmico foram os adamitas. Os andonitas, que é o 3, né, que vai estar aqui, ó, o 3, eles mantiveram ali 5 ou 6 colônias bastante representativas ao norte e a leste da sede central dos Adamsonitas e também se espalharam pelo Turquestão, né? Então, os andonitas, eles são descendentes de Andon e Fonta, o primeiro casal humano da Terra, né? Bom, enquanto algumas das suas ilhas isoladas persistiam em toda a Eurásia, especialmente nas regiões montanhosas, né? Esses aborígenes ocuparam ainda parte norte do continente eurasiano, né? Essa parte de cima aqui, como vocês estão vendo aqui na imagem, toda ela aqui, os aborígenes, né? Esses nativos aí, descendentes de Andon e Fonta, eles habitaram lá. Essa é a formação do mundo, né? Na época aqui das expansões do sangue adâmico. O número 4, os homens vermelhos, né? Os homens vermelhos são os índios americanos, né? Eles migraram para as Américas, né? Havendo sido expulsos da Ásia mais de 50 mil anos antes da chegada de Adão. Então, quando Adão chegou, eles já tinham sido expulsos da Ásia e foram para as Américas, né? Povoar as Américas. A raça amarela, o número 5 aí, por sua vez. Então, aqui, ó, o número 4 foi para as Américas e o número 5, que é a raça amarela, os povos chineses, estavam bem estabelecidos no controle da Ásia Oriental. As suas colônias mais avançadas estavam situadas a nordeste da China moderna, nas regiões fronteiriças com o Tibete. A raça azul, né, que é representada aqui por esse número 6, os homens azuis eles encontravam-se espalhados por toda a Europa, mas os seus melhores centros de cultura situavam-se nos vales, então férteis da bacia do Mediterrâneo, no noroeste da Europa. A absorção do homem de Neandertal, em grande parte, retardou a cultura dos homens azuis. A gente sabe que, pelo livro aqui, que eles se misturaram com o homem de Neandertal, e isso fez com que eles sofressem aí um decréscimo nas suas capacidades, e com isso retardando aí a sua cultura, né? Todavia, por outro lado, eles eram os mais agressivos aventureiros e os mais exploradores de todos os povos evolucionários da Europa. E isso aí ficou no DNA deles, né? A gente vê aí que grandes conquistadores saíram dali também. Número 7, né? Na Índia, né? Pré-dravidiana. A complexa mistura de raças da Índia, que abrangia todas as raças da Terra, especialmente a raça verde, a raça alaranjada e a negra, né? Manteve uma cultura ligeiramente acima daquela das regiões limítrofes. Aqui tem umas imagens, deixa eu ver aqui, dos dravidianos, que eu acho legal também, como curiosidade, compartilhar com vocês. Que seria que esse povo, né? Olha só como é que eles são bem heterogêneos, né? Você tem aqui povos de cores diferentes. A parte do mapa aqui, ó, é essa. Parte do mapa da Índia. Fica aqui quase uma península aqui, né? Nessa parte aqui. E tem aqui, ó, desde essa menininha aqui com os olhos azuis, a outros descendentes aqui que se miscigenaram muito. Então, o livro fala aqui que essa foi uma área onde houve maior miscigenação mesmo de povos, né? Voltando aqui, esse aqui é o número 7, né? A Índia pré-dravidiana, e o número 8,
que são a civilização do Saara, né? Os elementos superiores da raça índigo tiveram as suas colônias de maior progresso nas terras que agora formam o grande deserto do Saara. Esse grupo negro índigo trazia extensivamente as linhagens das raças alaranjada e verde, que foram extintas, né? Depois nós temos o 9, que é aqui os povos da bacia do Mediterrâneo. Então, a raça mais altamente miscigenada, né, fora a Índia, ocupava o que é agora a bacia do Mediterrâneo. Ali, os homens azuis do norte e os saarianos do sul encontraram-se e miscigenaram-se com os noditas e os adamitas do Oriente, fazendo aí uma miscigenação, uma verdadeira salada humana, né? Aqui tem as imagens aqui também da bacia do Mediterrâneo. Acho legal colocar aqui como curiosidade também. Deixa eu abrir aqui. Então, a bacia do Mediterrâneo é formada aqui, ó, por essas terras, né? Que estão logo ao redor aqui do mar Mediterrâneo, que é esse mar aqui, né? Que está entre a África, a Europa, Palestina aqui do lado. E aqui diz mais, a bacia do Mediterrâneo é um conceito geográfico com conotações históricas e culturais. A bacia do Mediterrâneo inclui territórios cujas águas vertem ao mar Mediterrâneo, ou seja, o sul da Europa, o norte da África e a zona mais ocidental da Ásia ribeirinha, né? Então, é interessante também a gente saber. Esse aqui é o panorama, né, do mundo antes do início das grandes expansões, né, do sangue adâmico, né, da raça violeta. Os descendentes de Adão e Eva levando ali o seu gene para todo o mundo, né? Isso por volta de 25 mil anos atrás, né? Olhem só, 25 mil anos atrás. Fazendo uma aspas aqui, né? A Bíblia cristã, que a gente usa hoje, ela imagina que a realidade, né, começou há 6 mil anos atrás. Aqui expande muito mais aí essa nossa ideia. Então, assim, a esperança futura de civilização repousava no segundo jardim, entre os rios da Mesopotâmia. No sudoeste da Ásia havia o potencial de uma grande civilização, a possibilidade de propagação para o mundo das ideias e dos ideais que haviam sido salvos, né, dos dias da Dalamátia e dos tempos do Éden, né, do casal Adão e Eva ali, trazendo para a civilização do mundo, né? Adão e Eva haviam deixado atrás de si uma progenie limitada, mas muito poderosa. Assim, os observadores celestes no nosso mundo aguardavam ansiosamente para descobrir como eles se comportariam, né, esses descendentes do filho e da filha materiais que, infelizmente, caíram em falta. Vamos prosseguir aqui. Então, essas expansões, elas começam aqui com os adamitas, né, os descendentes diretos de Adão e Eva. Né? E, bom, eles eram um povo superior, né? Um povo com propósito superior, porque eles nunca perderam completamente, né, de vista ali, de objetivo, o propósito da missão dos seus pais, né? A missão adâmica. E por isso eles deixaram de lado, né, com uma valentia muito grande, as influências das tribos vizinhas inferiores. Ao mesmo tempo, enviaram de forma voluntária, em um fluxo constante, os seus filhos e filhas, né, os mais dotados, como emissários às raças da terra. Então, eles iam levando não só o sangue adâmico, mas também valores elevados, né? Valores pacíficos elevados, e por onde eles passavam, acontecia coisas maravilhosas, né? As raças daqueles povos que existiam ali, onde eles chegavam, elas eram acrescentadas e muito
tanto com a cultura quanto com o gene adâmico que estava ali com os descendentes diretos de Adão e Eva. Eles tinham uma fragilidade, né? Que, bom, apesar de Adão e Eva ter deixado uma grande cultura intelectual e espiritual, né? Eles não tinham um grande adiantamento quanto aos instrumentos mecânicos. Essa era a fragilidade deles. E o livro explica que toda civilização é limitada pelos recursos disponíveis, né? Principalmente os recursos naturais. Também pela genialidade inata, que era algo que eles já tinham, mas por ter também um tempo de lazer suficiente para assegurar a inventividade, né, e fazer com que essa inventividade dê frutos. E no segundo jardim havia muita coisa para eles fazerem. Então, assim, nem dava muito tempo para eles terem ali como criar ali algumas coisas. Então, essa fragilidade deles era realmente quanto aos instrumentos mecânicos. Bom, é uma raça superior fadada a deteriorar-se, né? A gente sabe que com o malogro da missão adâmica, os pais e os descendentes diretos ali de Adão e Eva e os seus descendentes diretos, eles deixaram de usufruir da fonte energética da árvore da vida, né? Então, o que acontece? Apenas entre as antigas colônias, né, de Van e Amadon, e entre os adamsonitas, havia uma civilização equiparável de algum modo, né? No entanto, a civilização no segundo Éden foi uma estrutura artificial, não havia passado pela evolução. Portanto, ela estava fadada a ir se deteriorando até alcançar um nível natural de evolução, né? Porque ela ia tomando ali também contato com as outras civilizações, e isso ia fazendo com que ela não conseguisse manter o seu nível. Eles aprenderam já um nível elevado e não passaram por uma evolução. Então, quando se misturavam com outras raças, eles iam se deteriorando, né, nos seus valores também. Acontecia o caminho inverso também. As tribos que eram menos evoluídas, elas evoluíam, e os filhos de Adão também, eles perdiam um pouco do seu teor ali, né? Dos seus valores também. Eles se ocupavam muito, né, durante milhares de anos, em trabalhar ao longo dos rios da Mesopotâmia, né, ali onde eles viviam. Por quê? Ali existiam muitos problemas de irrigação e controle, principalmente das inundações, né, ao sul. Então, eles tinham que aperfeiçoar isso e as suas defesas ao norte, tentando preservar as suas tradições, né, e a glória do primeiro Éden, algo que seria realmente muito difícil para eles. E formaram realmente uma nação, um povo, né, um grande povo, né, constituíram uma nação verdadeira por volta de 19 mil anos antes de Cristo, né, eles contavam ali com 4 milhões e meio de integrantes. E eles já haviam se espalhado aí, né, milhões de descendentes seus pelos povos vizinhos. Então, muito legal de ver isso aqui, né, de ver como eles continuaram batalhando aí para um avanço, né, dos povos do mundo. Então, as primeiras expansões adamitas, né? Lembrando, adamitas, descendentes diretos ali de Adão e Eva, um sangue puro, né, violeta. Eles eram um povo pacífico, né? E isso, né, por eles conservarem as tradições pacíficas do Éden, explica, né, como é que demorou, né, para que eles fizessem novas conquistas territoriais, né? Quando sofreram a pressão do excesso de população, em vez deles
gerarem, né, guerras para assegurar mais territórios, eles faziam o contrário, eles faziam enviar o excesso de habitantes deles como instrutores para outras raças, né? Os efeitos culturais dessas primeiras migrações não perduraram muito, mas a absorção dos educadores, dos comerciantes e dos exploradores adamitas foi biologicamente revigorante, né, para os povos vizinhos. Um povo pacífico, né? Eles foram para onde eles foram, né? Alguns dos adamitas, eles logo viajaram para o oeste, até o Vale do Nilo. Outros penetraram a leste, na Ásia, mas esses últimos foram uma minoria. O movimento maciço das épocas posteriores foi mais para o norte e dali para o oeste, né? No conjunto, foi uma leva gradual, mas incessante, a maior parte indo para o norte e depois contornando o Mar Cáspio, indo para o oeste, penetrando a Europa. Então, a gente vê que eles ficaram ali, né, naquele miolo ali, entre Ásia, Europa, né, o Mar Cáspio, e eles ficaram ali. Eles não se expandiram para grandes localidades, para outras distâncias maiores, né? A perda da essência adâmica, né? Há cerca de 25 mil anos, um grande número de adamitas mais puros achava-se adiantado na sua rota para o norte. E à medida que se penetravam na direção norte, tornavam-se cada vez menos adâmicos, até que, na época em que ocuparam o Turquestão, já estavam completamente misturados a outras raças, né? Particularmente aos noditas, né? Que são descendentes lá de Nod, né? Um dos participantes ali do corpo de assessores do príncipe planetário. Diga-se de passagem, um dos que também aderiram à rebelião, né? Então, os descendentes de Nod, né, formaram ali o povo nodita. Pouquíssimos da linhagem pura dos povos violetas chegaram a penetrar as terras remotas da Europa ou da Ásia, né? Então, a gente sabe que poucos deles conseguiram chegar mais longe aí nas suas investidas. O que acontece quando as raças superiores se encontram, né? Então, entre 30 mil anos e 10 mil anos antes de Cristo, as misturas raciais que marcaram época estavam acontecendo no sudoeste da Ásia, né? Os habitantes dos planaltos do Turquestão eram um povo viril e vigoroso, né? No noroeste da Índia, persistia uma boa parte da cultura dos dias de Van. E ainda, ao norte dessas colônias, o melhor dos andonitas primitivos havia sido conservado. E essas duas raças, né, de cultura e caráter superiores, foram absorvidas pelos adamitas, que se deslocavam para o norte. Essa amalgamação levou à adoção de muitas ideias novas, facilitou o progresso da civilização e fez avançar em muito todas as manifestações de arte, da ciência e a cultura social. Então, assim, sempre que eles se misturavam com outros povos também de valor genético, né, raças puras, raças boas, sempre fazia crescer ali a cultura, a arte, a ciência, né? 10 mil anos das primeiras migrações, né? Quando terminou o primeiro período, né, das migrações adâmicas, por volta ali de 15 mil anos antes de Cristo, já havia mais descendentes de Adão na Europa e na Ásia Central do que em qualquer outro lugar no mundo, ultrapassando mesmo os da Mesopotâmia. Então, a gente vê que eles tiveram, assim, um crescimento e depois uma expansão ali, principalmente ali por aquele miolo. As raças azuis europeias haviam sofrido amplas impregnações, né, deles. Então, o que acontece? A Europa do Sul e a faixa mediterrânea foram ocupadas por uma raça mista
de andonitas e de povos sanjiks, alaranjados, verdes e índigos, com um toque da linhagem adamita. A Ásia Menor e as terras da Europa Central do Leste foram ocupadas por tribos predominantemente andonitas. Lembrando aqui que andonitas são descendentes de Andor em Fonta. Os nomes, eles parecem um pouco consigo, né? Você tem ali andonitas, você tem adansonitas, né? Adamitas. Os nomes é necessário vocês prestarem bastante atenção na hora de, quando vocês forem estudar aí, porque faz a diferença aí, né? Cada designação aí dos povos mostra bem quem são eles, cada um deles. Então, as migrações posteriores, né, que aconteceram aí entre 15.000 a 6.000 anos antes de Cristo, já não foram pelos os adamitas, os descendentes diretos de Adão e Eva, já seriam dos anditas, que é a próxima que a gente vai falar aqui, né? Então, ó, os anditas, eles foram um povo que tiveram o maior percentual ali do sangue adâmico, né? As raças anditas foram uma mistura primária da raça violeta, né, de linhagem pura, com noditas e também acrescidas dos sanjiques, né, os homens evolucionários. Em geral, deve-se considerar os anditas como tendo uma porcentagem muito maior do sangue adâmico do que as raças modernas. Então, assim, foi a linhagem que mais preservou ali o sangue de Adão e Eva. No conjunto, o termo andita é usado para designar os povos cuja a herança racial violeta é de 1/8 a 1/6, ou seja, bastante concentração ali do sangue adâmico, né? Os urantianos modernos, né? Nós, mesmo as raças brancas nórdicas, trazem muito menos do que esse percentual do sangue de Adão. A qualidade física, moral, né, espiritual dos descendentes diretos de Adão e Eva, elas são muito maiores, né, do que quanto maior a sua concentração do sangue adâmico, mais você tem ali essas facilidades. Então, as primeiras misturas, os primeiros povos anditas, eles tiveram origem nas regiões adjacentes na Mesopotâmia, há mais de 25.000 anos, e consistiam em uma combinação de adamitas e noditas. Então, filhos de Adão e Eva, né, descendência direta, com noditas. O segundo jardim estava cercado em círculos concêntricos pelo sangue violeta, né, que ia decrescendo. Então, ali, mais próximo do miolinho deles ali, no triângulo formado pelos rios Tigre, Eufrates e o mar, ia fazendo círculos concêntricos, e à medida que esses círculos iam se afastando do centro, ia também diminuindo a concentração do sangue adâmico, né? Então, a parte mais fraca, né, da periferia desse foco de fusão racial é que nasceu a raça andita. Não foi nem da parte mais forte de concentração do sangue adâmico, né? Então, mais tarde, quando os adamitas e os noditas em migração entraram nas regiões então férteis do Turquestão, logo se misturaram aos habitantes superiores, e a mistura racial resultante levou o tipo andita mais para o norte. Eu tenho aqui o Google Maps aqui, deixa eu abrir aqui para a gente poder dar uma ilustrada nisso que foi falado aqui. Então, o segundo jardim, ele era mais ou menos aqui, ó. Ele era mais ou menos aqui, nessa região. Não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursor aí, mas ele era mais ou menos aqui. Então, o que aconteceu? Essa raça, à medida que ia se afastando dessa parte aqui,
perto aqui do Golfo Pérsico, né? Que ela ia se afastando daqui para cima, o sangue adâmico ele ia ficando menos concentrado. Então, a parte que tinha menos concentração foi que se misturou com os noditas, formando aí os anditas, né? Essas primeiras misturas. E eles foram a melhor raça, né? Sob todos os pontos de vista, né? Os anditas foram a melhor raça humana que surgiu no nosso planeta até então, né? A raça mais pura. Aí, quando eu digo sobre pureza, é pureza do sangue adâmico, né? Esses anditas primitivos não eram arianos, eles eram pré-arianos, né? Não eram brancos, eles eram pré-brancos e não eram nenhum povo ocidental nem oriental. É a herança andita, todavia, que confere a mistura poliglota das chamadas raças brancas, aquela homogeneidade generalizada que tem sido chamada de caucasoide. Eu peguei aqui também umas imagens aqui para vocês saberem o que significa aqui o caucasoide, né? Seria esse homem com características aqui mais brancas, né? Até mesmo mais parecido com um norte-americano, talvez, que, ó, a gente tem ali o negroide, o mongol, né? O mongoloide, caucasoide, assim, representado por esse cidadão aqui, né, do cabelinho louro e tal, né, nessa imagem aqui, caucasoide, esse aqui, ó. Aqui, nessa daqui também, um caucasoide. Eu acho que é uma feição assim mais parecida com um homem europeu. A gente vê muito norte-americano também, assim, cabelo liso, a pele mais branca, um pouco mais loiro. O que acontece? Quanto menos a raça adâmica ela andita ia se tornando pura, mais também ela ia perdendo da sua essência pacífica, né? Ia se tornando mais aguerrida, mais beligerante, né? E quanto mais ela se tornava beligerante, mais conquistas também ela fazia. O livro diz que, à medida que os adamitas se uniram às raças noditas, né, as quais nessa época eram raças mais aguerridas, mais beligerantes, os seus descendentes anditas tornaram-se, para a sua época, os mais hábeis e sagazes militaristas que jamais viveram em Urântia, né? Os deslocamentos que os mesopotâmios fizeram a partir daí tinham cada vez mais as características militares e tornaram-se mais semelhantes às verdadeiras conquistas, né? Então, esses anditas eram aventureiros, né, de natureza nômade, e um aumento, né, maior do sangue sanjique ou andonita tendia a estabilizá-los, mas não teve esse aumento, né? Então eles se espalharam aí pelo mundo inteiro, né? Continuando aqui a falar sobre eles, né, as suas migrações, as migrações anditas inauguraram avanços, né, tanto na Eurásia, no norte da África, e eles se expandiram por bastantes locais, tá? Nessa época, mesmo as raças do segundo jardim já haviam se tornado tão misturadas que não podiam mais ser consideradas adamitas, né? Então, a raça mais pura mesmo que existia era eles. A civilização do Turquestão estava sendo constantemente vivificada e renovada por levas recém-chegadas da Mesopotâmia. O Turquestão, que eu estou falando aqui, é essa parte aqui, pessoal. Ó. Essa parte aqui, ó, do Turcomenistão, Uzbequistão, toda essa parte aqui. Eles saíam daqui e vinham para cá. A língua-mãe, né, chamada ariana, estava em processo de formação nos planaltos do Turquestão,
era uma mistura do dialeto andônico daquela região com a língua dos adamsonitas e dos anditas posteriores. E muitas das línguas modernas, né, são derivadas da fala primitiva dessas tribos da Ásia Central, que conquistaram a Europa. Por volta de 12.000 a.C., né, por volta de 12.000 anos antes de Cristo, 3/4 das raças anditas do mundo residiam no norte e no leste da Europa. E quando aconteceu o êxodo posterior, final, né, da Mesopotâmia, 65% dessas últimas ondas de emigração entraram na Europa. Então, os anditas, eles não apenas migraram para a Europa, como para o norte da China e da Índia, e muitos grupos penetraram os confins da terra, como missionários, educadores e comerciantes. Olha aí, os anditas, eles ainda conservavam os ideais do primeiro jardim, né, de levar os valores elevados ali, que ainda eram preservados neles, né, os que tinham sido preservados, e como comerciantes, expandindo sua cultura, expandindo ali um pouquinho do sangue adâmico pelo mundo. Levaram uma contribuição considerável aos grupos de povos sanjiks no norte do Saara. Entretanto, apenas poucos educadores e comerciantes conseguiram penetrar na África, mas mais para o sul e da cabeceira do Nilo. Mais tarde, os indivíduos miscigenados anditas e egípcios seguiram descendo para as costas leste e oeste da África, até abaixo do Equador, mas nunca chegaram a Madagascar. Então, esses anditas, né, eles foram também os conquistadores da Índia, né? Eles que foram chamados os dravidianos, né, e mais tarde os arianos. E a sua presença na Ásia Central elevou grandemente os ancestrais dos turanianos. Dessa raça, muitos viajaram para a China, tanto pelo Xinjiang, né, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no Google Maps. O Xinjiang é essa parte aqui, ó, do deserto aqui, que vem por aqui por cima, o Xinjiang, até chegar na China aqui, ó, tá? Coreia do Norte, até chegar aqui na China. E eles chegam também, né? Eles não apenas migraram para a Europa, para o norte da China e Índia, e muitos grupos penetraram nos confins da terra, né? Como missionários, como educadores, comerciantes, e também chegaram à América do Sul, né? 132 membros dessa raça. Engraçado que o livro traz um número exato, né? 132 membros dessa raça, embarcados em uma frota de barcos pequenos, vindos do Japão, finalmente alcançaram a América do Sul. Por meio de casamentos com nativos dos Andes, deram nascimento aos ancestrais dos governantes posteriores dos Incas. Olha que legal. Eles cruzavam o Oceano Pacífico por etapas curtas, né, permanecendo nas muitas ilhas que achavam pelo caminho. Acho que dá tempo de a gente mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se a internet vai ajudar para eu poder mostrar aqui para vocês. Eles viram por esse lado aqui, e aqui, ó, nessa parte, ó, depois aqui da China, vindo por aqui, no Oceano Pacífico, aqui é cheio de ilhas, é cheio de ilhas, e inclusive aqui, ó, a Ilha de Páscoa há muito havia sido um centro administrativo e religioso de um desses grupos perdidos, né? Então, assim, uma cultura bem maior, bem mais desenvolvida por onde eles passavam, né? Eles iam deixando ali uma herança muito, muito forte. Então, aqui, ó, um grande arquipélago, tem muitas ilhas, né? Se a gente aumentar o zoom aqui, vai aparecendo as ilhas, quer ver? E eles iam fazendo as suas incursões de pouco em pouco pelas ilhas que iam passando por aqui. Tanto de ilhas, né?
Eles iam passando de pouquinho em pouquinho até chegar o norte aqui do Chile e assim chegar à América do Sul. Então, as conquistas migratórias dos anditas, elas continuaram até a sua dispersão final, entre 8.000 e 6.000 a.C. À medida que saíam da Mesopotâmia, eles esgotavam continuamente as reservas biológicas da sua origem e fortaleciam visivelmente os povos vizinhos. Então, eles se enfraqueciam e fortaleciam outros povos ali que se beneficiavam da sua cultura e da descendência deles lá, né, do sangue que eles traziam consigo. A medida bom, continuando aqui. E cada nação para onde viajaram, né, contribuíam com humor, a arte, a aventura, a música, os manufaturados. Eles eram hábeis domesticadores de animais, especialistas em agricultura. Ao menos, né, naquela época, a presença deles, em geral, melhorava, né, de forma exponencial as crenças religiosas, as práticas morais das raças mais antigas. E assim, a cultura da Mesopotâmia espalhou-se calmamente pela Europa, pela Índia, pela China, norte da África, pelas ilhas do Pacífico e até chegar aqui na América do Sul. Então, a gente tem aqui, ó, as ilhas do grupo da Polinésia eram mais numerosas e maiores do que agora, e esses navegadores anditas, juntos com alguns dos que os seguiram, modificaram biologicamente os grupos nativos durante o seu trânsito. Muitos centros de civilização florescente surgiram nessas que agora são terras submersas, como resultado da penetração andita. A Ilha de Páscoa muito havia sido um centro administrativo e religioso de um desses grupos perdidos, né? Contudo, os anditas que navegaram o Pacífico de muito tempo atrás, apenas 132 chegaram às terras continentais das Américas. Aqui, né, do ladinho aqui, né, do Chile, aqui é a Ilha de Páscoa, esse pontinho aqui. Aí daqui eles chegaram aqui nas Américas. Bacana, né? Uma grande viagem aí com muitos propósitos bons, né? Então, as últimas dispersões anditas, né? Elas aconteceram aí entre 8.000 e 6.000 antes de Cristo, né? Essas três grandes ondas de cultura saíram de um modo forçado da Mesopotâmia, né? Pela pressão das tribos das colinas no sentido leste e da hostilidade dos homens das planícies a oeste. Os habitantes do Vale Eufrates e dos territórios adjacentes fizeram o seu êxodo final em várias direções. 65% deles entraram na Europa pelo caminho do Mar Cáspio. Então, eles vieram por aqui, Mar Cáspio, e aí eles entram na Europa por aqui, por cima. 10%, incluindo um grupo de sacerdotes setitas, mudaram-se para o leste, atravessando os planaltos elamitas, indo até o planalto iraniano e turquestão, como a gente tinha falado, né? Vieram para cá também. Então, uns vieram para a Europa, outros vieram para cá, para esse planalto aqui, ó. 10% dos mesopotâmios voltaram-se para o leste durante a sua trajetória para o norte, entrando no Xinjiang, onde fundiram com os habitantes anditas amarelos, né? Ali o povo chinês. A maioria da progênie bem dotada dessa união racial entrou mais tarde na China e contribuiu muito para o melhoramento imediato do ramo nortista da raça amarela. 10% desses anditas em fuga encaminharam-se para a Arábia e também para o Egito, né? Para cá. Então, assim, eles iam se expandindo, né? Para todos os cantos ali do mundo, levando consigo ali a herança
adâmica, né? O sangue adâmico, a cultura. 5% dos anditas, né, da cultura mais elevada do distrito costeiro, junto às embocadoras do Tigre e do Eufrates, né, os quais não haviam se misturado com as tribos inferiores vizinhas, recusaram-se a deixar sua terra natal. Esse grupo representou a sobrevivência de muitas linhagens superiores de noditas e adamitas, né? Então ficou ali uma reservinha também da raça deles. Os anditas haviam evacuado quase inteiramente essa região da Mesopotâmia, né, por volta de 6.000 a.C. Embora os seus descendentes amplamente miscigenados com as raças sangiques vizinhas e com os andonitas da Ásia Menor estivessem ali para batalhar contra os invasores do norte em uma época posterior. Então, a idade cultural do Segundo Jardim terminou por causa da infiltração crescente das linhagens inferiores vizinhas. A civilização mudou-se para o oeste do Nilo e para as ilhas do Mediterrâneo, onde continuou a progredir e avançar até muito depois da deteriorização da fonte da sua origem, né, na Mesopotâmia. E esse afluxo descontrolado dos povos inferiores preparou o caminho para as futuras conquistas, né? Toda a Mesopotâmia, né, pelos bárbaros do norte, os quais puseram fim à linhagem residual de maior capacidade. Mesmo em anos posteriores, os resíduos culturais ainda ressentiam-se da presença desses invasores toscos e ignorantes. Aqui eu tinha colocado aqui o Mar Cáspio, né? E essa representação aqui, mas eu achei mais fácil trazer para vocês o Google Maps para facilitar a visualização mesmo. Uma das coisas que ajudou bastante aí nesse fluxo de migração, né, que estimulou bastante, foram as enchentes, né? Ali na Mesopotâmia, onde eles estavam, era uma região que enchia muito de água, né? Então essas enchentes elas eram muito violentas, né? Inclusive algumas delas ali deram origem à história de Noé, que o livro vai descrever também, né? Então os moradores ribeirinhos eles estavam acostumados às inundações, né, nas margens dos rios em certas estações, né? E essas inundações elas traziam muitos perigos, né? E elas aconteciam por causa das alterações geológicas progressivas ao norte. Por milhares de anos depois do primeiro Éden, que o primeiro Éden, né, submergira, as montanhas na costa leste do Mediterrâneo, aquelas a noroeste e a nordeste da Mesopotâmia, continuaram a elevar-se. Essa elevação dos planaltos foi bastante acelerada por volta de 5.000 anos antes de Cristo. E isso, com o aumento da precipitação da neve, né, nas montanhas ao norte, causou enchentes sem precedentes em todas as primaveras, em todo o Vale do Eufrates. Então, chegava na primavera, tudo enchia de água. E isso obrigava eles a saírem, né? Quase 5.000 anos depois, né, quando os sacerdotes hebreus em cativeiro na Babilônia buscaram ligar Adão à origem do povo judeu, encontraram uma grande dificuldade em reconstruir a história. Então, ocorreu a um deles abandonar esse esforço, né, e deixar todo mundo, né, se afundar na própria perversidade à época da enchente de Noé e ficar assim em uma posição melhor para atribuir a origem de Abraão aos 3 filhos de Noé, né, que sobreviveram. Então, as tradições de uma época, né, em que a terra se enchia de água, né, e cobria toda a superfície da terra, elas são universais. Muitas raças alimentavam a história, né, de uma enchente de amplidão mundial, em alguma época nas idades passadas. A história bíblica de Noé, né, da arca e da enchente, é uma invenção do sacerdócio hebreu durante o cativeiro na Babilônia. Nunca houve uma enchente, né, universal, né, que assim enchesse toda
a terra. Portanto, assim, no entanto, Noé realmente existiu. Ele foi um fabricante de vinho que vivia em Harã, né, em uma colônia junto a um rio, né, perto de Ereque. E ele tinha o registro ali dessas enchentes. E ele se dava ao trabalho de sair avisando as pessoas, né, que ia acontecer uma enchente, e aconselhava eles a fazer as suas casas em formato de barcos. E quando desse a época da enchente, colocar os seus animais dentro dessas casas, né? Então, assim, ele era ridicularizado e tal, mas acabou que ele seguiu o seu próprio conselho lá e se safou de enchentes, né? Isso aí ficou muito comum, né? Isso deve ter se passado de geração em geração ali, essa história. E os sacerdotes no tempo lá do cativeiro na Babilônia, como não conseguiram ligar a genealogia do povo judeu diretamente a Adão, achou mais fácil destruir todo mundo em um grande dilúvio universal para poder fazer com que tivesse aí essa explicação mais lógica, né, mais cabível aí para eles. Então, essas enchentes completaram a dissolução, né, do povo andita, né? Ao fim desse período de dilúvio, o segundo jardim já não existia mais. Apenas no sul, entre os sumérios, alguns vestígios da glória anterior prevaleciam, né? Os remanescentes dessa civilização, uma das mais antigas, podem ser encontrados nessas regiões da Mesopotâmia, bem como no nordeste e a noroeste delas. Contudo, os vestígios ainda mais antigos dos dias da Dalamátia existem sobre as águas do Golfo Pérsico. Então, aqui, né, o Golfo Pérsico, aqui, sobre essas águas aqui, ainda há como encontrar vestígios de tempos muito, muito remotos, né? E o primeiro Éden, o livro fala que está submerso na extremidade leste do mar Mediterrâneo, né? Seria aqui, ó. Deixa eu ver. O primeiro Éden, né? Aqui. Mais ou menos aqui, ó. O primeiro Éden está. Essa partezinha aqui, mar Mediterrâneo. O primeiro Éden era mais ou menos aqui. Inclusive, há um pesquisador que teve ali acesso a alguma verba de um canal de televisão e conseguiu fazer um estudo aqui, claro que buscando um outro pretexto aqui, né, que era encontrar a cidade perdida ali de Atlântida, mas ele veio exatamente onde o livro falava, né, e percebeu realmente que existe aqui, né, os vestígios de uma civilização que foi submersa aqui, justamente onde o livro diz que aconteceu o primeiro jardim. Dando continuidade aqui, para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é uma ilustração de uma enchente dos tempos modernos. Imagina, naquele tempo, uma inundação ali, uma enchente chegando e devastando toda uma área onde você mora, né? Isso aí realmente coloca o povo para correr. E agora, para terminar, né, a gente já está chegando no finalzinho aqui, os sumérios, né? Foram os últimos anditas, né? Quando da última dispersão andita, ao quebrou a espinha dorsal biológica da civilização na Mesopotâmia, uma pequena minoria dessa raça superior permaneceu na sua região natal, próxima das embocaduras dos rios. Esses foram os sumérios, né? E por volta de 6.000 a.C., eles haviam tornado uma descendência amplamente andita, embora sua cultura tivesse um caráter mais exclusivamente nodita. E eles se ativessem às antigas tradições da Dalamátia. Então, o que acontece? Os adamitas puros, eles tinham cultura e tradições diferentes da cultura da Dalamátia, porque assim, a gente sabe que o príncipe planetário, quando se rebelou, mudou toda a cultura, né, dele. Ele tinha uma linha de pensamento, de raciocínio, que depois da queda
né, principalmente os noditas ali, eles passaram a adotar uma outra forma de pensar. Então, um dos exemplos disso aqui é, por exemplo, a questão das deidades, né? Os noditas, eles eram politeístas, né? Passaram a ser politeístas. E você pode ver aqui, né, os sumérios, a gente for aqui a pesquisa atual, né, da revista Só Científica, ela fala a origem dos seres humanos de acordo com os textos suméricos, né? Então, assim, ela mostra claramente ali como que era um povo, né? Eu vou até ler aqui para vocês, que eu acho interessante aqui a gente fazer essa aspas aqui, ó. A Suméria, ou terra dos reis civilizados, floresceu na Mesopotâmia, hoje o Iraque moderno, por volta de 4.500 a.C., né? Os sumérios criaram uma civilização avançada com seu próprio sistema de linguagem e escritas elaboradas, arquitetura e artes, astronomia e matemática. Isso tudo, essa inventividade toda, todo esse avanço mental deles, né, é porque assim, é uma descendência do sangue adâmico, né? O sistema religioso deles era complexo, composto por centenas de deuses. Então, assim, eles não eram monoteístas, como os povos adamitas. Eles eram politeístas, né? Centenas de deuses, né? De acordo com os textos antigos, cada cidade suméria era guardada por seu próprio deus, enquanto os humanos e deuses costumavam viver em harmonia, os humanos serviam aos deuses. O mito da criação suméria pode ser encontrado em uma tábua em Nippur, uma antiga cidade mesopotâmica fundada em aproximadamente 5.000 a.C. A mitologia suméria afirma que, no início, deuses com humanos governavam a Terra. Olha que legal, né? Para quem conhece um pouquinho da história ali da Dalamátia, né? É fácil da gente perceber aqui que o que eles estavam falando ali remetia ao que acontecia ali na Dalamátia, o Sem de Caligacha, né? Os deuses, né, governando a Terra. Né? Quando chegaram à Terra, havia muito trabalho a ser feito e esses deuses trabalhavam o solo, cavando para torná-lo habitável, extraindo seus minerais. Né? O livro fala de tudo isso, né? Com ali aquelas classes, né, que eram as escolas, né, da Dalamátia, né? Uma falava sobre a agricultura, outra sobre comércio e tal. Tinha muitas coisas. A gente percebe a proximidade deles, né, por essa pesquisa aqui, deles a essa cultura mais antiga, né? Os textos mencionam em algum momento que os deuses se revoltaram contra o trabalho que eles faziam. Então, assim, tudo textos sumérios, né? Anu, o deus dos deuses, concordou que seu trabalho era muito pesado. Seu filho Enki, ou Ea, propôs criar um homem para suportar o trabalho e, assim, com a ajuda da sua meia-irmã Ninque, o fez. Um deus foi morto e o seu corpo e sangue foram misturados com barro. A partir desse material foi criado o primeiro ser humano à medida a semelhança dos deuses. Isso aqui tudo da cultura suméria, né? Olha só, o tanto que já tinha se perdido aí. A gente vê que não era o conhecimento adamita, né? Não era o conhecimento adamita, que estava totalmente ali misturado lá com a cultura de outra cultura, né? Principalmente ali a nodita. Esse primeiro homem foi criado no Éden, uma palavra suméria que significava terreno plano. No egípcio, Gilgamesh, o Éden é mencionado como o jardim dos deuses, está localizado em algum lugar na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Principalmente, os seres humanos foram incapazes de se reproduzir por si próprios. Mais tarde, foram modificados com a ajuda de Enki e Ninque. Assim, Adapa foi criado um ser humano totalmente funcional e independente. Essa modificação foi feita sem a aprovação do irmão de Enki, Enlil, e
um conflito entre os deuses começou, Enlil tornou o adversário do homem, e a tábua suméria menciona que os homens serviam aos deuses e passavam muitas dificuldades e sofrimentos. Adapa, com a ajuda de Enki, ascendeu a Anu, onde não soube responder a uma pergunta sobre o pão e a água da vida. As opiniões variaram e as semelhanças entre essa história e história da criação bíblica, da criação, né, de Adão e Eva do Éden. Então, assim, a gente vê que eles pegaram uma história totalmente distorcida, e aí, como não tinha nenhum sistema de escrita, eles foram conservando ali algo um pouco diferente do que é a realidade, né? Até por isso também que tem a revelação da verdade, para a gente poder unificar todo esse conhecimento. Bom, com a diminuição posterior das enchentes, Ur tornou-se o centro da indústria de cerâmica, né? Por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Ur localizava-se no Golfo Pérsico. As aluviões fluviais que se depositaram ali elevaram desde então as terras até os seus limites atuais. E essas colinas sofreram menos durante as enchentes por causa das obras de proteção e controle em função de uma maior abertura na embocadura dos rios. Então, assim, foi reduzindo as enchentes e eles ficaram por lá. Os pacificadores, cultivadores de grãos do Vale do Eufrates e do Tigre há muito haviam sido fustigados pelas incursões dos bárbaros do Turquestão e do Planalto iraniano. Agora, porém, uma invasão planejada do Vale do Eufrates era provocada pelo aumento da seca nos pastos dos planaltos. E essa invasão foi ainda mais séria porque os pastores e os caçadores dos arredores possuíram muitos cavalos domados, né? Então, eles já tinham ali cavalos domesticados e uma vantagem, né, de guerra ali muito maior do que o povo da Mesopotâmia. Foi a posse desses cavalos que lhes deu grande vantagem militar sobre os seus vizinhos, né, ricos do sul, né, no caso ali, eles foram tomados. Em pouco tempo, eles invadiram a Mesopotâmia, expulsando as últimas ondas de cultura, as quais espalharam por toda a Europa, pelo oeste da Ásia e pelo norte da África. Então, é assim que acontece, né, a expansão do sangue adâmico, né? Eles acontecem por conta de todas essas nuances aí, as enchentes por causa de invasões, e também pela própria cultura do jardim também, a responsabilidade deles, né, que eles traziam consigo, de levar a cultura e o sangue adâmico para os outros locais. Após a queda da primeira confederação da Suméria, né, os suméricos, as cidades-estados posteriores foram governadas pelos descendentes apóstatas dos sacerdotes setitas. E só depois de conquistarem as cidades da vizinhança é que esses sacerdotes denominavam-se reis. Os reis posteriores das cidades não conseguiam formar uma confederação poderosa antes dos dias de Sargon, por causa dos ciúmes que tinham das deidades dos outros. Cada cidade acreditava que seu deus municipal fosse superior ao dos outros deuses e, consequentemente, recusava-se a subordinar-se a qualquer liderança comum. Bom, isso aqui vai contar a história do povo sumérico, né? Vou dar uma abreviada aqui. Por volta de 2.500 a.C., os sumérios sofreram sérios reverses nas mãos dos suítas e guitas do norte. Lagash, a capital suméria construída sobre as terras dos aluviões das enchentes, caiu. Erech manteve-se por 30 anos após a queda de Akkad, que era outra cidade, na época do estabelecimento do governo de Hammurabi. Os sumérios haviam sido absorvidos pelas fileiras semitas do norte e os anditas da Mesopotâmia foram apagados das páginas da história, né? Então, essa, né, que uma ilustração aqui dos sumérios.
Então, essa é a história, né, da raça violeta depois dos dias de Adão e do destino que teve, né, a sua terra natal, entre o Tigre e o Eufrates. A sua antiga civilização finalmente caiu devido à imigração dos povos superiores e da imigração dos seus vizinhos inferiores. Eles saíram e outros povos entraram. Contudo, muito antes de haverem as cavalarias bárbaras conquistado o vale, grande parte da cultura do jardim já havia se propagado até a Ásia, África, Europa, e para ali produzir fermentos que ressaltam a civilização do século XX em Urântia, né? Que resultam na civilização que somos nós hoje. Então, esse documento ele foi nos entregue aí por um arcanjo de Nébadon, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. E vamos abrir aqui agora para vocês, se tiverem perguntas. Espero ter sido claro aí. Não sei como é que ficou essa exposição de slides aí, se ficou um pouco didática, mas a maneira que eu achei mais fácil de organizar um texto muito grande. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Adriano. Muito bom. Muito bom. Eu que agradeço. Se tiverem alguma pergunta, quiserem contribuir com alguma coisa aí. O que eu gostei bastante aqui desse documento, eu achei, assim, legal essa ideia, né? Principalmente ali. Claro que ela foi se tornando cada vez menos forte à medida que foi se distanciando ali de Adão e Eva, né? Mas a ideia que eles traziam consigo de levar o sangue adâmico, né? Essa responsabilidade de levar o sangue adâmico e de conquistar o mundo, né? A gente vê que o mundo poderia ser muito, 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 muito melhor se a gente tivesse tido mais acesso, né, ao sangue adâmico, né? Em tudo, né? Tanto desenvolvimento físico, mental, espiritual. Parabéns, Adriano, pela aula. Muito legal. Obrigado. Obrigado por você ter ficado até o final. É gostoso ficar ouvindo essas histórias, né? Eu, quando li isso aqui pela primeira vez, eu achei bem maçante, assim, falei assim, cara, coisa tão longa, né, assim, mas quando você se empenha em montar, assim, um slide, tal, que você vai ver ali onde é que fica cada coisa no mapa, fica gostoso, cara, de você ver isso, né, na prática, assim, você fica imaginando, gente, eles fizeram esse trajeto e tal, e você começa a compreender realmente, né, do que aconteceu. Uhum. Eu acho bem bacana. Bem legal isso. Os adonitas, eles chegaram a levar o sangue violeta para a raça vermelha? Os adonitas não, né? Porque os adonitas, eles são descendentes do... Antes de Adão e Eva. Sim. E os andonitas, eles são descendentes de Andon e Fonda. Os adonitas, os adamitas, talvez, mas não, eles saíram daquela região ali 50 mil anos antes de Adão e Eva chegar. Então, a raça vermelha ficou sem o sangue de Adão e Eva, né? A raça vermelha. Eu acho que depois ela se misturou, né, um pouco com os descendentes mais longínquos ali, né, mas não de forma direta, né, como a gente viu. O livro não fala que eles chegassem até a América do Norte, né, não fala assim que eles chegaram de forma direta, como chegaram assim os 132 que chegou até aqui na América do Sul. Ali aqueles do Andon e Fonda, que é os andonitas, eles se cruzaram com os vermelhos
porque esses estavam representados nos esquimós, há uns 5.000 anos atrás, uma coisa assim. Acho que tem alguma coisa que fala sobre isso. Então, mas a raça danita veio muito depois disso, né? Não, os Jigs, né? andonitas eram de Andon e Fonta, né? A raça vermelha é uma dos Sanjiks, né? Isso. Uma Sim, raça sim. Sanjik Aham. que surgiu da raça Raça vermelha. andonita, da raça andonita, né? Então, assim, eles são descendentes da raça andonita, né? Também. Então, mas se eu não me engano, o sangue adâmico não se misturou com a raça vermelha, nem com a raça índigo, nem com a verde, nem com a laranja. Mas teve uma participação, Sueli, do sangue adamita com os índios da América do Sul, porque alguns adamitas vieram pelas ilhas ali, passou pela Ilha de Páscoa. É isso que eu estava falando com o Henrique agora há pouco. Isso. E aí acabou chegando aqui na América do Sul. Então, assim, eu não sei quanto às peles vermelhas lá da América do Norte, mas aqui os índios brasileiros têm, sim, resquícios do sangue de Adão. Isso, tem mesmo, tem até uma coisa bem gravada lá no livro, em algum documento, que não é esse que o Adriano leu, mas com os índios da América do Norte não houve nenhum contato com os adamitas, e nem com a raça índigo, nem a laranja, nem a verde. Na verdade, quem veio, né, foi os anditas, né, que é a descendência mesclada ali dos adamitas com os noditas e os andonitas. Isso. Eles misturam e surgem os anditas. Eles chegam aqui na América do Sul, são esses eles que chegam. Isso. Uhum. Aí eles iam passando pela China ali, aí pega de ilha a ilha, né, pelo Pacífico, até chegar à Ilha de Páscoa, e como eu falei, onde eles iam passando, iam melhorando, né, a civilização ali, as ilhas. Deve ser legal a gente ir, tem até ilhas muito bonitas, paradisíacas, né, nesse trajeto aí. Eu tinha salvo aqui, cara, uma ilha que é muito bonita, que eles passaram também por lá. E é bacana, eu acho que grande parte da inventividade desse povo, né, é por conta dessa herança superior aí, né, desse gene superior que eles tiveram acesso. Bem. Muito bem. E aí, vamos para o sorteio? Vamos. Vamos lá. Neemias é o homem da felicidade, ele que espalha a felicidade. Porta da felicidade. Bom, compartilhar com vocês aqui. Eu tinha aqui 20 nomes, mas eu sei que agora a gente só está com 19 na sala. Mas se a pessoa não tiver, a gente sorteia outro nome. Tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Henrique Traver. Pode sortear de novo. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3 e... Luciano Souza. Luciano, agora foi você. Agora chegou a vez, Luciano. Muito bem. Chegou a minha vez. Que bom. Chegou a sua vez. Já tem um Parabéns, já tem um Luciano. destino. Parabéns, Luciano. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Vou compartilhar o link com vocês, que daí vocês podem conferir. A Bahia tá no ranking aí, viu? Do sorteio. Só sai para aí, pelo amor de Deus. Vai para a Bahia. Muita sorte. Está viciado esse negócio aí, não é possível. A Bahia está com toda a força aí na divulgação da Quinta Revelação. É isso aí. Luciano, depois você passa para a gente em box o seu endereço. Pode ser pelo WhatsApp, que é mais fácil. Certo. Obrigado. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Boa noite também. Bom Boa descanso. noite a todos. Obrigada, parabéns, Adriano, estava ótimo, adorei. Estava mesmo, Adriano. Muito legal. Obrigado. Parabéns, Adriano. Boa noite a todos.
noite. Boa noite a todos. E eu quero convidar todos para a Obrigada. próxima aula na semana que vem. Eba! Vamos lá. Nós vamos lá pro Oriente. Eba, que delícia. Vamos lá para a Ásia. Estaremos lá. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Até a semana que vem, gente. Boa noite. Boa noite.